Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Zi e hoje você pode surtar com Sem Coração e Papai Cade. Uhul! Ai, gente, meu coração acelerado, que esse homem é outro nível, tá, gente? É, é o romance Grampo Sunshine, com aquele homem rabugento. Eu tenho certeza que se você leu o primeiro livro, você pegou ranço da cara dele lá de cara, porque ele é muito mal-humorado. Mas aí, quando você começa a ler, meu Deus, não tem como não se apaixonar. Ele é pai solo, ele é muito mal-humorado, porque eles perderam a mãe quando ainda era pequeno, e como ele é o mais velho, ele teve que praticamente criar os irmãos. Então, assim, ele nunca teve infância, ele nunca teve aquele momento de diversão na vida dele, ele sempre teve a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Então, ele é muito responsável, ele é muito mal-humorado. Ele não sorri, gente. Como assim esse homem não sorri? Eu quero deixar um adendo aqui, senhora, que assim, eu não tenho ranço dele, não. Eu não peguei ranço do Cade no primeiro livro, pelo contrário, quando acontecia tudo aquilo, eu ficava pensando assim: meu Deus, o livro deste cara vai ser um acontecimento. Porque eu, como uma boa Grumpy, eu amo livros de Grumpy Sunshine. E quando ele é Grumpy, gente, pelo amor de Deus, um sabor, senhoras, um sabor. E Papai Cade. Amiga, pois eu li o primeiro livro e quando ele dava a cheirada dele, aquela coisa muito mal-humorada, eu falei, gente, mas que irmão chato, eu não vou gostar do livro dele, como assim? Sério? Não Ah, acredito! Amiga, mas você vê como a leitura funciona, né? Já eu fiquei assim, na euforia de começar o livro dele. Falei, meu Deus, como que vai ser? Porque ele é o mais velho. sim. Então, assim, e aí a gente já deu ali uma. Com quem será, né? Quem será a pessoa que ele vai se interessar? E nada mais, nada menos do que uma ruiva, gente, que é a amiga, né, da Summer do primeiro livro. Acontece que ele precisa de uma babá, porque ele tem que cuidar da casa, ele tem que cuidar do filho, ele tem que cuidar da fazenda, é muita responsabilidade. A criança vai entrar de férias, ele precisa de babá, só que as mulheres da cidade, elas, o único interesse é ser babá do filho para poder ficar perto do pai. E ele não está interessado em um relacionamento, porque o homem saiu de um relacionamento meio tóxico, ele foi abandonado, na verdade, né? Gente, não podemos julgar as mulheres da cidade, hein? Não dá pra julgar porque o homem é maravilhoso, não Deus um pedaço de mau caminho. Enfim, ele precisa de uma babá e nenhuma das mulheres da cidade dá certo. Ele já dispensou várias. E aí a Summer tá vendo essa situação. Quem leu o primeiro livro sabe que a Summer é a mulher do irmão dele. E ela tem uma melhor amiga, a Willa, que é aquela mulher assim, alegre, animada, good vibes, então, e não para quieta em lugar nenhum, e ela vê a oportunidade de trazer a amiga dela para conhecer o noivo dela, para conhecer a cidadezinha e o rancho Poço dos Desejos. E aí eles vão se conhecer, só que eles se conhecem de uma forma muito inusitada. Tu conta? Gente, que tudo! Vamos lá, gente. Willa, ela assim, é um acontecimento. Aquela ruiva, é um negócio assim, gente, que ela achei. E aí acontece, Cade, super mal-humorado e tal. Ele tá meio que assim, tipo, ele confia ou não confia na Summer, quem será que é essa pessoa? E ele quer todos os requisitos, uma pessoa qualificada pra cuidar do filho dele. Compreendo, certo? Amanda, como mãe, vai compreender esse lado dele. Boa. Só que aí, vamos lá, ele vai pro pegar um café. Ai, meu Deus! Ele vai comprar um café. E aí ele vê assim na fila uma mulher assim maravilhosa. Nossa, ele fica olhando de longe e fala: "Meu Deus, que mulher é essa? Para tudo aqui, galera". E aí ele fica assim admirando ela, aquela ruiva maravilhosa, na calça jeans assim, né, apertadinha, tal. E ele fica babando nela na fila do café. Aí ela pede o café, tal, e aí de repente ela mexe na bolsa, gente. E o que que cai da bolsa? Ela vai pagar o café e tira da bolsa, a calcinha dela cai no chão. Gente, uma calcinha preta. Isso, E ela, mini calcinha. gente, assim, o fio, sabe? O fio, só o fio. Ela tá limpa a calcinha, pelo amor de Deus, tá limpa. Ela anda. A Willa, ela tem um hábito de não usar roupas íntimas. Então, ela dificilmente usa calcinha. Porém, ela é uma pessoa prevenida e ela anda com uma calcinha limpa dentro desta bolsa, né? Caiu a calcinha no chão, Willa não sabe onde enfiar a cara, porque quando ela vira, tal, que é aquele monumento de homem, ela simplesmente congela, olha pra cara dele, pega o café e rapa fora.
Rapa fora. Aí o Cade, aquela, ai, meu Deus, ai, tá até calor. Ai. O Cade faz o quê? Fala, senhora, a sua. É, quando ele vê, é uma calcinha. Ele não sabe onde enfiar a cara. Ele fala, meu Deus, uma calcinha. Ela foi-se embora. O que que ele fez? Colocou a calcinha no bolso. E foi pra casa. Gente, foi pra casa. Só que ele não sabe que ela é a amiga da Summer. Ele já se conhece antes dele saber que ela que vai ser a babá. E aí ele tem uma impressão assim, totalmente assim, meu Deus, que mulher louca é essa? Mulher maravilhosa, linda. Mas que mulher louca, anda perdendo as calcinhas por aí. E ele é todo conservado, né? Todo conservador, todo na dele. O que que se espera de uma pessoa que larga a calcinha na cafeteria? Quem é que anda perdendo as calcinhas, meu Deus? Crédito nenhum ele deu pra coitada da ruiva, né, gente? Mas aí, porque o destino ama brincar com a gente, né? Bate ali na porta dele, quem chega pra cuidar do filho dele? Mila. A ruiva da calcinha. E o detalhe é que a Willa contou pra Summer o que aconteceu com ela na cafeteria, porque elas são melhores amigas, e elas começam a rir, ela não sabe onde enfiar a cara, e aí a Summer vira e fala o que foi. Ah, ele é o cara da calcinha. Aí ele com aquela cara fechada. Calma, eu não sou o cara da calcinha. Não foi assim, não é bem assim. E ela pergunta, cadê minha calcinha? Ele fala, joguei no lixo. Jogou? Tá na gaveta da cozinha dele. Gente, olha, resumindo, né? Ela vai morar na casa dele porque ele fica o dia inteiro na fazenda, ele cuida da fazenda, ele gosta de cuidar do rancho, né? De todos os irmãos, o pai dele já não faz mais os afazeres da fazenda, né? Então, assim, de todos, ele foi o único que ficou. E ele gosta, né? Ele gosta da vida do campo, ele gosta de ter aquela vida ali. Só que como ele fica o dia inteiro lá na fazenda, no rancho, a Willa tem que ficar olhando o fofo do filho dele. Qual que é o nome da criança? Luke. Luke, Luke. E aí ela vai ter que ficar morando, gente. Ai, que sacrifício. que difícil. Morar numa fazenda linda, com um boy lindo, cuidando de uma criança fofa. Gente, tudo. Ai, gente, quem que se submete a uma tortura dessa, né? Aí, galerinha, é o seguinte, Cade, ele é mal-humorado, o filho dele é um amorzinho, o pai dele é um amorzinho, e assim, ao mesmo tempo que ele tem, ele tem aquele traumazinho ali da mãe da criança, que é uma vaca, né, amiga? Ela é uma vaca, porque ela abandonou eles dois, porque ela simplesmente cansou da vida na fazenda. Gente, quem que cansa daquele homem? Pelo amor de Deus. E detalhe, ele é 13 anos mais velho que a Willa. Aham. E ele tem muito essa coisa de não querer nada com ela porque ele é bem mais velho e ele não quer prender porque ela é jovem, ela tem uma vida toda pra frente. Ele não quer prender ela lá na fazenda porque acha que vai estar atrapalhando a vida dela. Tem aquela coisa da insegurança e o medo do abandono. E que foi o que aconteceu com a primeira mulher dele, né? Eles se juntaram muito jovens, então ele pensa isso. Poxa, eu vou prender outra pessoa jovem, né? Uma jovem senhora. Ah, mas 13 anos nem é tanto assim, né? Papai Cage não tem cara assim de ser tão mais velho. Não tem, né, gente? Assim, pelas coisinhas que eles fazem. Pela energia que ele sente, Sim. tipo. Esse livro, ele é um acontecimento. E assim, gente, eu surtava tanto lendo esse livro. Amiga, assim, eu não sei descrever o quanto, cada página, cada coisa, cada ida naquela hidromassagem. Amiga, o que é aquela hidromassagem? Para, meu coração. Ó, chegava a parte da hidromassagem, que eles começavam com os jogos. Ah, não, para. Para que essa parte do spoiler. Então, assim, vamos entrar na parte do spoiler pra gente poder falar, hablar com gosto? Vamos. Então, vamos lá. Você não leu ainda, já sabe, né? Vai lá ler o livro, Papai Cade, e volta pra terminar de ouvir o episódio. Ai, gente, vamos lá, né? Esse livro, ele tem tanta cena hot de qualidade que, assim, é uma loucura. Mas a minha cena preferida. Não, eu tenho duas cenas preferidas. Acho que uma vai ser a sua também. Cena da hidromassagem. A primeira cena da hidromassagem, que eles fazem o joguinho da verdade ou consequência. Ai, nossa, sim. Aquilo ali foi de uma tensão tão grande que eu fiquei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô atrapalhando esses dois. Espera, gente, dá licença. Exatamente. Não, eu tive esse sentimento também. Porque, gente, vamos lá. O Cade, ele fica o dia inteiro na fazenda e aí ele comprou, ele se deu ao luxo. Ele fala que ele é um homem de poucos luxos, mas ele se deu ao luxo de comprar uma hidromassagem pra ele, certo?
Então, fica o dia inteiro na fazenda, ele chega à noite, vai lá pra hidromassagem pra relaxar os músculos dele. E ele falou pra Willa que ela podia usar quando ela quisesse. É a casa dela, beleza. Ele tá lá na hidromassagem, o Willa chega com seu maiozinho Apertado. apertado, Porque ela não tentador. tem. Hum. Não tem, tentador, porque assim, ela já tá de olho. E, inclusive, tem uma hora que ele pergunta assim se ela tava com saudade de cavalgar. Porque ela é Amazonas, né? Ela. Não, ela faz Hipismo. hipismo. Isso, Isso. não é Amazonas o nome de quem faz hipismo? É, não sei. Ah, acho que é, hein? Eu Eu acho que acho que é. Vamos pesquisar. Alguém pesquisa. Não, vai. Pausa. Pera. O falta. que significa Amazona no hipismo? O feminino de cavaleiro é Amazonas. Mulher que monta a cavalo. Que chique. Viu, gente? O podcast também é cultura. Com nossas Enfim. informações. Enfim, ela é Amazonas, então ela pratica hipismo e tal. E aí ele pergunta, né? Se você tá com saudade de montar. Aí ela fala, ah, sim. Aí depois que ele sai, ela fala, ai, mas mal sabe ele que eu quero montar nele. Socorro. Enfim, voltando, Amanda, conta da cena da Hidro. Então, e aí ele tá lá na hidro, ela não pensa que ele tá, mas quando ela chega, ele vê ela, ele fala, não, você não precisa sair, pode entrar, não tem problema. A hidromassagem é grande, cabe nós dois tranquilamente, tá. Só que aí rola aquela tensão, aquela coisa, e não sei de onde que surge a grandíssima ideia deles brincarem de verdade com sequência. Um começa a provocar o outro, e aí rola a brincadeira. Como ela é uma pessoa impetuosa e cheia de atitude, ela escolhe consequência. E ele manda ela sentar na beira da hidromassagem para ele poder ficar observando ela. Gente do céu, eu Mas fiquei assim, vermelha. observando um ponto específico, né? É, eu fiquei vermelha, tô ficando vermelha de novo. Ele Gente, quer, o que eu tô ele sentindo? manda, vamos lá, ela tá num maiozinho super indecente e ele manda ela sentar na beirada da Hidro porque ele quer ficar olhando a Cheroline. Oh, gente, tipo, não é uma cena hot, mas é de uma tensão tão grande que a gente fica meio assim, nossa, tô te atrapalhando. Aí você tá olhando essa mulher muito intensamente. Eu fiquei assim, gente, deixa eu fechar esse livro aqui. Exato. Você fecha e fala, Kate, você quer que eu saia? Estou atrapalhando? Gente, mas assim, as cenas entre eles são todas muito intensas, né? Porque a Willa, ela já tá clara ali na cabeça dela que ela tá interessada nele. E pra ela, a questão dele ter filho, ela ama a criança. A criança ama ela, que é super importante também. A questão dele ter mais idade que ela, pra ela, a única coisa ali que eu acho que dá um empecilho entre os dois é porque o tempo dela é contado ali. Ela tá ali só naquele verão pra cuidar da criança e uma hora ela vai embora, né? Aham. Mas. E ele fica naquele negócio, gente. Aí a família inteira, tipo, meio que juntando os dois. É, Eu não eles ficam o aguento. tempo inteiro fazendo ciladinha pra eles. Não, o pai, eu acho engraçado que o pai ele já olha assim, sabendo. Ah, eu já sei que esses dois vão acabar junto e ele dá sempre. Ah, meu Deus, eu quase me de rir na cena dele fazendo a piada das laranjas. Ele falando. Tu lembra a Gente, cena do jantar que o pai sim. começa a falar de chupar? Uhum. Gente, não, esse véi também é. Olha, se tivesse um livro desse véi, seria assim, nível do Cade, eu acho. Ele é terrível, ele é terrível. E o É. Cage, ele não sorri. E aí ele saiu da mesa do jantar e foi chorar de rir lá fora. E ela foi atrás, eu achei muito fofo isso. Porque Achando que ele ele não tava sorri. puto e na verdade ele só tava rindo. Gente, Ele é tava muito chorando difícil. de rir. É muito difícil ele dar uma risadinha. E assim, por incrível que pareça, a Willa consegue arrancar as risadas dele, né? Então, aquele homem amargurado que as pessoas só olham como o pai gostosão, o pai bonitão, né? As mulheradas lá das escolinhas lá dando em cima dele. E ela acaba quebrando um pouco dessa casca dele, né? Que culpa daquela vaca, daquela ex-mulher. Ai, que mulher nojenta. Ai, tô irritada com Nojento. ela já. Cara, quando ela aparece na festa de aniversário da criança, meu Deus, eu queria muito assim, um confronto, alguma coisa assim, pra ela passar muita vergonha. Eu queria me vingar dela, sinceramente. E a cena desse aniversário é ótima, né? Porque a Willa tem uma criança que bate no menininho, né? Ela vai no aniversário de um coleguinha e ela. Ela joga a criança dentro da piscina. Gente, desculpa, eu faria isso. Eu faria muito. Se fizer Eu isso com a faria minha filha, super. porque o garoto segurou a cabeça do Luke embaixo da piscina.
E aí ela viu e falou pra mãe da criança, e a mãe da criança, estão só brincando. Ela é, Ai, tipo, ela vai educação dar positiva. vaca. E ela vai e dá ela dá com um quadril no menino assim, derruba ele dentro da piscina. O Gente, foi ótimo. aniversariante, eu amei. Foi ótimo. Todo mundo arrepiado. As mulheres vai pra cima dela. O que que Cade faz? Defende Defende ela. ela. Porque ele é esse tipo de homem. Ele defende a mulher dele. Ai, maravilhoso. Ai, quando ele chama ela de mulher, mulher. Ai, ruiva. Eu escuto ele numa voz muito grossa, tipo, É. ruiva, Ai, mulher. meu Deus. Gente, aí quando acontece assim, primeira vez deles, gente, o negócio é meio louco, o negócio é bruto. O que Nosso foi sistema é aquilo? bruto com o Cade, gente. O Cade, ele não tem dó, ele fala o que ele tem de mudo no dia a dia, na hora do sexo. Esse homem, gente. Ele não tem papas ali, ele fala Christian tudo. Grey fica no chinelo com ele. Oxe, quem é Christian Ripper de Cage? Não existe. Ninguém, Ninguém nem lembra. ninguém. Gente, manda, ajoelha, pega, cospe, engole, rebola, canta. Gente, assim, juro por Deus. Esse livro, as cenas de hot dele são muito bem feitas. E por mais que aconteça tudo isso, que às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, que depravado, ai, que tudo. Eu acho que elas são muito bem feitas e não fica aquela coisa muito escrachada, sabe? Eu não acho Ai, vulgar, porque tem umas cenas, Ross, que são vulgar e essa não foi, apesar de ter alguma palavra, mas ela conseguiu escrever de um jeito que não ficou vulgar. Eu amei, eu senti a tensão, a química do casal, a conexão entre eles dois, mas não achei vulgar. Porque tem muita cena de hot que estraga completamente a história. Eu não estraga mesmo. achei. Aí, às vezes, as autoras estão assim ultimamente. Do nada, elas metem uma cena hot ali que você fica pensando, tá, não cabia uma cena hot Ok, aqui. realmente. Desnecessário. E Uhum. nesse não. Esse todas que acontece. Uma cena que eu gosto bastante também, amiga, é quando ela vai com o Luke lá na fazenda e eles estão. Não sei, você deve conhecer mais o termo que eu. Eles têm um boi bravo e eles estão tentando amansar É o o cavalo, é o cavalo. cavalo. Isso, eles estão amansando. E nenhum peão fica em cima. E ela vai Isso. lá, ela monta, ela segura e o bicho fica cansado com ela em cima, mas ela amansa o bicho. E todos os peão ficam olhando pra bunda dela. E ele Notícia, ameaça coitado. demitir todo mundo. Ele ameaça demitir, querida. Ele é desse. Se olhar de novo pra bunda dela, tá todo mundo na rua. E ele fala sério, tá? Não é brincadeira, não, é sério mesmo. É isso, é isso. Gente, esse livro é um sabor. É um sabor, porque assim, quando eu Tem, falo leiam, tem um plot que a gente esqueceu de falar, de mencionar, que é spoiler, que acontece do quê? Dela descobrir que está grávida, porque ela adoece e ela vomita, e aí o efeito do anticoncepcional passa e ela acaba engravidando. E quando ela descobre, aí rola aquele drama, né? Porque ela vai ficar lá só nas férias, ela não quer ficar com ele só por causa da criança, ele não quer ficar com ela só pra prender ela lá, igual aconteceu com outro relacionamento. Aí ela dá o espaço pra ele e vai embora pra casa dela na outra cidade. Esse homem fica desesperado. O pobrezinho do Luke fica morrendo de saudade da bicha. E ela não. mas quando ela vai embora, ele não tá sabendo que ela tá grávida, né? Ele fica sabendo só depois que ela volta. Depois que ela volta, E assim, ela é conta pro plot de cara. gravidez. Ela é que na verdade deu o tempo dela e ela vai embora, né? Só que aí quando ela vai embora, lá ela descobre que ela tá grávida. E aí ela volta, por quê? Ela não quer que ele não saiba que ela está grávida, né? Por mais que ele não vá assumir a criança, tal, o pensamento dela é esse. É plot de gravidez? É, mas é um plotzinho, gente, assim, Ai, mas uma coisa assim cheirinho. que altera o rumo da história, que modifica os personagens, igual acontece alguns que irritam a gente, né? Porque Exato. a gente já sabe que eles se gostam, que eles se amam, que eles querem ficar juntos, mas por causa de besteira não fica. E aí é só botar fé, assim, pra eles caírem na real que eles têm que ficar juntos, que eles se amam, gente. Eles E dois quando, muito. e quando a família do Cade descobre que a Willa tá grávida, gente, é uma piada, porque assim, eles falam que o Cade tem fetiche em sair reproduzindo por aí. Eu dou tanta risada. Porque dos irmãos é o único que tem filho por aí, né? Engravida. Engravidou a outra, porque a outra menina engravidou também foi por acidente, não foi porque ele quis, Sim. né? Aí por Uhum. isso que eles se casaram. E agora a Willa grávida também. Aí eu, se eu não me engano, é o pai que faz essa piada, né? Tipo, ai, Cade, você tem um fetiche por sair engravidando as pessoas? Tipo, meu Deus.
Socorro. Ai, gente, mas assim, amei, amei demais. Eu acho que da série toda, eu vejo comentários do pessoal da gringa falando que o livro do Pupilo do Hatch é o melhor, mas eu sou contra a população, então eu tenho certeza que esse livro aqui vai ser o melhor, tá? Ninguém supera Cade. Gente, a pessoa para superar o Cade, assim, pode ser que o jogador, o amigo, pode ser que ele supere. Não, não vai superar. Ah, acho que não também. Não, não. Eu li o primeiro capítulo lá do. No finalzinho tem o primeiro capítulo, né, do terceiro livro. Eu achei legal, mas nada supera o Cade. Porque eu acho que a personalidade dele é insuperável. A gente É se isso. apaixonou. É a chave desse livro aqui é a personalidade do Cade, sabe? É o Grump ali, até o último, sabe? Não tá intrínseco nos ossos dele, ele ser mal-humorado. Ai, que delícia. Eu amei, sinceramente. Vai ser o meu preferido da série. E assim, a Arqueiro, ela precisa trazer os outros livros desse daqui, né? Porque assim, como que a gente vai viver? Não, tem que ser rápido. Eu preciso, ó, pra ontem. Então é isso, gente. Finalizamos por aqui mais um episódio. Avaliem aqui, que é muito importante. Sigam a gente lá no Instagram, @podsurtosliterários. E até mais.